vão-me perdoar que seja quase sempre a mesma vista, mas é que eu adoro esta vista, não é? E eu tenho alguns anitos a morar nesta ilha, não é? Quase toda a minha vida. Boa tarde. Bem, como prometido no anterior vídeo em relação à Monkey, as mods já estão feitas. Vou falar primeiro das visíveis e depois da que não se vê. Bem, comprei este capacete, adaptei esta bolha. Eu sei que não é seguro, mas também eu só uso apenas literalmente para viagens à esquina. Achei engraçado a combinação da cor. Pronto, eu sei que não é seguro, por isso evitem lá os sermões. Até porque eu já falei nisso, não é? Pronto. As visíveis, como podem ver, e também evitem lá os sermões da contaminação e de estar a matar os golfinhos do mundo. Como podem ver, lá foi o tubo do catalisador e foi substituído por um tubo direto. Tudo isto porquê? Porque, como eu referi anteriormente, eu gosto muito do estilo do escape original, gosto muito dessa tampa cromada, que é basicamente uma tampa, não é? E estive a ver muitos slip-ons aftermarket e mesmo aqueles mais caros, os da Krapovics e afins. Eu não gostava do aspecto, eu não gosto do escape por baixo e os por cima não achava muita piada, achava que destoavam. E eram poucos os que conseguiam adaptar, porque existiam algumas versões que conseguíamos adaptar esta tampa ao escape original, não é? Porque isso é basicamente uma tampa. Isso é uma tampa, não é? Como podem ver, o escape é só essa parte aí de fora e isto é uma tampa de plástico, não é? Mas eu gosto do efeito cromado que dá. Então o que acontece? Existem muito poucos escapes onde se consegue adaptar essa tampa ao escape aftermarket. Existia um da Takagawa, não é? Que é basicamente igual, muda apenas o slip-on e podemos adaptar essa tampa. Mas tendo em conta que é igual, os ganhos são zeros, ou seja, a relação custo-benefício era completamente absurda, não é? Pronto. Mas pronto, a questão do retirar o tubo do catalisador tinha duas funções: uma, obter algo de mais ruído, e duas, seria basicamente ganhar um pouco de altura ao solo, não é? O outro tubo era um pouco mais baixo, este fica um pedaço mais rente ali, não é? Como podem ver, ganhei, não sei, 1 centímetro quando muito. Pronto. Efetivamente, talvez teoricamente teria mais sentido, como acontece a alguns, ou seja, o tubo dobrado e empalmar aqui, mas eu confesso que tenho algum receio em relação a esses, sobretudo sem tampas, ou seja, onde o slip-on vai mesmo colado à perna, e o meu receio é a questão do escaldão. Eu aqui, não sinto absolutamente nada, porque, como digo, isso é uma tampa que está descolada do slip-on, ou seja, do escape em si, então ela mal aquece, ou seja, uma pessoa pode pôr a mão ali, pode pôr a perna, não é que eu ando de calções, mas pronto. Pronto, retirando esses dois detalhes do visível e não visível, pronto, comprei estas manetes. A ideia da manete era que fosse aftermarket, ok, para serem reguláveis tanto a do travão como a da embreagem, mas que tentassem ser o mais discretas possíveis, o mais, pronto, o que não parecesse, pronto, e acho que consegui, não é? Acho que o efeito está conseguido, não é? Porque elas são bastante discretas, o tom do prata é muito bonito, não é? É um tom prata tipo cromado, não é? Aliás, o tom, se repararem, não sei se é visível, é muito parecido ao tom aqui. E depois desses apenas detalhes, falta, para mim, a mais importante, que é o pinhão. O pinhão de ataque de origem desta moto é de 14 dentes. Na MSX, como tinha caixa de 4, o pinhão de ataque era de 15 e eu troquei por um de 14 na altura. Esta era de 14 e eu troquei por um de 13 dentes.
existiam boatos de que, não, vai ligar a luz do ABS e não sei quê, e não sei das quantas. Não ligou nada de luz do ABS, não ligou absolutamente nada disso. E ela está a andar que nem um mimo, porque pronto, obviamente ela pega mais acima nas rotações e consegue manter a rotação consegue manter a velocidade numa rotação mais ideal, assim é que é. As desvantagens, pronto, teoricamente deve consumir um pouco mais, porque pronto, ao manter a velocidade um pouco mais na rotação, ou seja, numa rotação mais elevada, ela vai obviamente consumir mais. A outra desvantagem que tem solução, mas é um pouco trabalhosa e não sei se compensa, é que como o velocímetro e o odómetro está ligado à roda traseira, o que é que acontece? Ao mudar o pinhão de ataque, proporcionalmente o benefício que estou a ter, pelos meus cálculos, são 7 a 8% basicamente, não é? Ou seja, pensem nisto como uma bicicleta de montanha, não é? Os benefícios que eu estou a ter, literalmente, está a ser a alteração que estou a ter no velocímetro e no odómetro. Ok, para aqueles que não sabem, eu acho que todas, mas não vou generalizar, mas todas as motas, todos os carros apresentam um desfazamento entre a velocidade real e a velocidade que aparece no velocímetro, ok? Umas mais que outras, ok? Pronto. O que é que acontece? Aqui o desfazamento é ainda maior por essa diferença do pinhão de ataque. Então imaginemos que o desfazamento era 7%, 8%, se eu agrego mais 8%, o desfazamento ficasse a passar a ser 16% da velocidade real. E é por isso o engraçado daqueles vídeos do top speed, depois que mudam os pinhões de ataque, né? E ele dá 150. Só que não. Só que não, porque pronto, obviamente que essa velocidade não é real, não é? A única velocidade que é real é literalmente a do GPS. E pronto, embora, se não estou em erro, as KTMs Duke 125 e a 390, não sei exatamente a razão, mas a velocidade que aparece no ecrã LCD é quase elas por elas a do GPS. Por isso é que pronto, às vezes engana e não, ela anda pouco. Não, é que o desfazamento é sempre mais. Ou seja, quando tu pensas que vais a 100, efetivamente irás a 92 ou a 93. Mas pronto, tu pensas que vais a 100. E então, pronto, digamos, é o desfazamento otimista. Neste caso, o desfazamento ainda é mais otimista. Com tudo isto independentemente de eu teoricamente irei consumir mais, mas como vou fazer mais quilómetros, ele vai parecer que estou a consumir menos. Outra coisa é que, pronto, obviamente vai marcar mais quilómetros do que eu realmente estou a fazer. Mas só para terem uma noção da insignificância disso, num período de 10 mil km vai representar para aí uns 750 km. Ou seja, o que eu já notei em apenas 10 km a andar compensa esse desfazamento. Tem solução? Tem. Preciso ligar um cabo à ECU para ela fazer a correção manual de tudo isso e não sei o quê, só o custo do cabo, instalação e tudo isso, não compensa, ou seja, não, esta moto não será uma moto para fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros que no fundo depois irá desvalorizar mais 1000 ou 2000 euros por ter mais 2 ou 2000 ou 3000 quilómetros, ou seja, só para terem uma ideia, para ela ter um desfazamento de mais de 2000 km, teria de fazer 20 e tal mil km com esta moto e ela vai ser basicamente a segunda moto e umas voltinhas, por isso. Mas pronto, basicamente é isso. De resto, super satisfeito com a moto, então com esta modificação do pinhão ficou fantástico. Ela sente-se mais ágil, não é? Porque eu aqui não preciso de top speed, para aqueles que precisam um pouco mais de velocidade, porque vão fazer mais vias rápidas obviamente a diferença entre meter um pinhão menos é meter um pinhão a mais, mas no meu caso não se justificava, porque eu não vou fazer vias rápidas com isto e eu não quero top speed, eu queria um pouco mais de rotação e que ela ficasse um pouco mais, menos desmultiplicada, assim é que é.
e que já de por si ela é bastante menos desmultiplicada que a de 4 velocidades. Eu nunca pensei, mas é bastante menos desmultiplicada, o que significa que a quinta velocidade faz mesmo a diferença. E pronto, é isso. Eu, como tinha prometido, depois irei fazer um vídeo da NC, porque ela também já está a fazer quase os 8.500 km e há pessoas que também estão interessadas. Queria ver quanto tempo é que ela ia esperar até ir embora. E há muitas pessoas que estão interessadas em ver o que é que tem acontecido com a NC. Já vai lá nos 8.500 km, mas pronto, fica prometido. Irei publicar depois deste vídeo. Pronto, obrigado por tudo, cuidem-se muito, força!